você quer ser alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você continua fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. E se você quer aprender a influenciar mais as outras pessoas, você tem que chegar à consciência de que, conscientizar-se de que influência é você associar o sentimento de prazer ao seu produto, serviço, ideia ou talento. Como que você faz isto? Comunicando-se melhor. Como que você se comunica melhor? Eu vou mostrar para você essa tecnologia. Nós vamos começar pelos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Você já escutou essa expressão? Os nossos olhos podem se movimentar em 9 posições diferentes. Você pode movimentar os olhos para cima, na horizontal e para baixo. Para cima, você pode movimentar os olhos para a esquerda, para o meio, para o centro ou para a direita. Na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. A parte do centro não nos interessa nessa apresentação. Então nos sobra 6 posições diferentes. Os olhos para cima, para a esquerda, para a direita. Os olhos na horizontal, para a esquerda, para a direita. Os olhos para baixo, para a esquerda, para a direita. Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você está processando imagens dentro do cérebro. Todas as vezes que você movimenta os olhos na horizontal, você está processando sons no seu cérebro. Todas as vezes que você olha para baixo, para a esquerda, você está conversando com você mesmo. E todas as vezes que você olha para baixo, para a direita, você está tendo sensações corporais e está tendo sentimentos. Por exemplo, você nunca viu ninguém deprimido olhando para cima. Se eu descrever para você alguém deprimido aqui ao lado, e lhe perguntar a posição dessa pessoa, você vai dizer, cabisbaixa. É impossível você ficar deprimido olhando para cima. É impossível você ficar deprimido jogando voleibol, por exemplo. Você pode estar com a maior depressão do mundo. Você entrou numa quadra de voleibol, imediatamente de vôlei, imediatamente a sua depressão acaba. Por quê? Neurofisiologicamente é impossível você se sentir deprimido olhando para cima. Por quê? Depressão é você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. Você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. O que tem essa movimentação dos olhos a ver com a comunicação? Tem a ver o seguinte, todo pensamento que você tem, seja ele qual for, ele pode ser desmembrado em 3 componentes. Um componente visual, um componente auditivo e um componente sinestésico. Ou você, vamos supor o seguinte, você começa a recordar um evento agradável que ocorreu na sua infância. Então, para você lembrar desse evento, você tem que pensar em imagens, acrescentar ou não sons e ter sentimento agradável. Qualquer coisa que você pensar é desmembrada em 3 componentes: visual, auditivo e sinestésico. Apesar de eu estar falando em português, eu na realidade estou conversando com você em 3 línguas diferentes. Eu estou falando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. E um modo de você descobrir como a pessoa está processando o pensamento é pela observação do movimento dos olhos. Todas as vezes que a pessoa olha para cima, ela está processando imagens no cérebro. Todas as vezes que a pessoa olha na horizontal, ela está processando sons. Toda vez que ela olha para baixo, para a esquerda, ela está conversando com ela mesma. Toda vez que ela olha para baixo, para a direita, ela está tendo sentimentos de própria percepção e emoções. Então vamos supor o seguinte, você está conversando com alguém e você observa os olhos dessa pessoa e no momento que você fala alguma coisa, ela olha para cima. Então você sabe não o que ela está pensando, mas como ela está pensando, com imagens.
Se nesse momento você disser para ela, você está vendo o que eu estou dizendo? A palavra vendo encontra o canal visual aberto e você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Você passa a ser mais inteligente interpessoalmente. Se você está prestando atenção na pessoa falando e ela simplesmente diz o seguinte, ela não só diz, ela movimenta os olhos para baixo, para a direita. E você então diz, como que você se sente com relação ao que eu estou dizendo? A palavra sente encontra o canal sinestésico aberto. Então essa pessoa vai se sentir mais à vontade conversando com você. Existem 3 componentes da habilidade de influenciar os seres humanos. Um deles é a palavra, o segundo é o tom de voz e o terceiro é a fisiologia. Palavra, tom de voz e fisiologia. Então vamos discutir isso com carinho. A palavra representa somente 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros. O tom de voz representa 38% e a fisiologia representa 55%. Por isso que mesmo você tendo um doutorado em comunicação, você ainda tem muito que aprender nessa área, porque isso ainda nem chegou nas universidades. Tudo que você aprendeu em termos de comunicação através da palavra sozinha, representa somente 7% do poder de se comunicar. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vende-se muito por telefone, telemarketing. E foi ensinado às telefonistas a fazer o seguinte. O indivíduo que mora em Nova York, comparado com o indivíduo que mora em Dallas, no Texas, eles falam numa velocidade muito diferente. Se você colocar um indivíduo, um texano de Dallas, conversando com um indivíduo de Nova York, o indivíduo de Nova York vai reclamar que o texano fala muito devagar. O indivíduo do Texas vai reclamar que o indivíduo de Nova York fala muito depressa. Então foi ensinado às telefonistas o seguinte, que elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual elas estavam falando no telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas falariam mais devagar. Se a pessoa falasse depressa, elas falariam mais depressa. Isto sozinho aumentou para esta companhia onde foi testado esse esquema, aumentou 30% em vendas, mostrando o impacto não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que o que você diz é como você diz. E a velocidade com que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa. Então, agora para frente, você vai se lembrar do seguinte, se você está conversando com uma pessoa que fala muito depressa, aumente a velocidade da sua voz um pouquinho, da sua fala. Se você está conversando com uma pessoa que fala muito devagar, diminua a velocidade da sua voz um pouquinho. E só aí você está aumentando a sua capacidade de influenciar em pelo menos 25% a 30%. O terceiro componente é a fisiologia. Representa 55% do poder de se comunicar. O que é a fisiologia? A fisiologia é o modo como você coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e esta pessoa está, vamos supor, com os braços cruzados ou com a perna cruzada, as pernas cruzadas, e se eu assumir o que nós chamamos uma imagem espelho desta pessoa, ou seja, colocar o meu corpo, a minha fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente entre o meu cérebro e o cérebro dessa pessoa.
Porque quando eu assumo a mesma posição corporal da pessoa com a qual eu estou conversando, a nível inconsciente eu estou dizendo para ela, eu sou igual a você, você pode confiar em mim. Então as três coisas são importantes, a palavra, o tom de voz e a fisiologia. A palavra sendo apenas 7%, o tom de voz 38% e a fisiologia 55%. Pelo fato da palavra ser somente 7%, eu não estou dizendo que não é importante. Quantos por cento da sua comida é pimenta? Ou quantos por cento da sua comida é sal? Quase nada. No entanto, um pouquinho mais de sal, você já não consegue comer a comida. Um pouquinho mais de pimenta, você já recusa comê-la. Então, apesar da palavra representar somente 7%, é importante. Mas ela se torna muito mais importante, essa importância pode ser multiplicada em até 10 vezes, se você leva em consideração o movimento dos olhos, e você então agora fala a palavra de acordo com a posição dos olhos da pessoa, ou se você leva em consideração a velocidade com a qual a pessoa está conversando, se ela fala depressa, você fala depressa, se ela fala devagar, você fala devagar, e principalmente se quando você fala, você está assumindo a fisiologia semelhante à da pessoa. Quando você combina essas três coisas, a sua habilidade de influenciar os outros vai aumentar tremendamente. E além disso, você tem que manter em mente o seguinte: todo ato humano é motivado por duas coisas e somente duas coisas: evitar sofrimento e procurar prazer. Tudo que você faz na vida, você faz ou evitando o sofrimento ou procurando o prazer. Se você, por exemplo, é fumante, por que você fuma? Porque o seu prazer de fumar é maior do que o sofrimento, o medo que você tem de ter infarto, de ter enfisema, de ter câncer ou de envelhecer precocemente. O dia que o medo de ter infarto, câncer, enfisema ou de envelhecer precocemente for maior que o seu prazer de fumar, você para de fumar imediatamente, você não precisa de motivação, não precisa de nada. Por que você é gordo? Porque o seu prazer de comer é maior do que o seu sofrimento de ser gordo. O dia que o sofrimento de ser gordo for maior do que o prazer de comer, você vai parar de comer, vai diminuir, sem nenhuma motivação. Quando você está tentando influenciar alguém, quando você está no processo de influenciação, você tem que manter em mente o seguinte: a pessoa vai dizer sim à sua proposta, ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia, ao seu talento, dependendo desse jogo entre evitar sofrimento e procurar prazer. Se o que você oferece vai causar mais prazer do que o sofrimento dela desembolsar dinheiro ou tempo, ela vai admitir e vai adquirir a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, o seu talento. Senão, não tem jeito. Então, levando isso em consideração, e levando em consideração que a sua inteligência interpessoal é uma combinação de coisas, entre elas a palavra e o tom de voz, e levando em consideração que a fisiologia é muito mais importante do que a palavra ou o tom de voz, você agora, quando conversando com alguém, a primeira preocupação que você vai ter em mente é assumir a mesma fisiologia corporal da outra pessoa. Como você vê nesse slide, desses três indivíduos aí colocados, esse chefe que está sentado na cabeceira da mesa, se ele tiver que promover um dos três, e tudo mais sendo igual, será promovida a pessoa que estiver com a fisiologia semelhante à dele.